e convidá-los a abrirmos a palavra de Deus em Atos capítulo 5, por favor. Atos capítulo 5, agora dos versículos 33 para frente. Atos capítulo 5, dos versículos 33 em diante. Enquanto você permanece com o texto aberto em Atos capítulo 5, versículo 33 em diante, porque eu lerei até o versículo 42, Atos 5, de 33 a 42. Mas como ilustração ou como introdução ao que eu pretendo falar nessa manhã, pretendo falar sobre o cristianismo no tribunal, sobre o ser igreja, sobre a membresia de uma igreja representada em Pedro e João, os apóstolos, a igreja que nasceu, a igreja que prosperou, a igreja que se tornou, a igreja que é, em uma espécie de tribunal, como foi aqui com Pedro e com os seus discípulos. Mas antes de pensar neste tema, a igreja no tribunal, fazendo referência ao momento que nós estamos comemoramos, na verdade, na terça-feira passada, 499 anos da Reforma Protestante do século XVI. E a Reforma Protestante do século XVI foi uma busca à forma original e, ao mesmo tempo, foi um legado que permanece até hoje na igreja dos tempos atuais, que nós chamamos de Igreja Reformada. Então, eu quero voltar a essa ideia e reforçar que nós estamos num período de pensar seriamente acerca do que é a Reforma Protestante e o que essa reforma produz na nossa vida. E antes, então, de ler o texto que você tem aberto diante de ti, eu quero ler o Credo dos Apóstolos. O Credo dos Apóstolos foi firmado em 325 depois de Cristo. E ele foi firmado num conceito de que era exatamente nisso que a igreja cria. A igreja de Jesus crê de tal maneira nessas palavras que eu vou ler agora, que eu e você, ao sermos igreja nos nossos dias, precisamos refletir seriamente sobre se cremos nessas palavras. Ouça, por favor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, no qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, e sepultado, e desceu ao Hades. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Credo apostólico. No século XVI, alguns pontos foram firmados para reforçar o credo confessional. Dentre os muitos conceitos firmados na reforma do século XVI, 5 somente foram estabelecidos, ou 5 exclusividades foram estabelecidas, que a Igreja Reformada creria somente em Jesus Cristo, unicamente em Jesus Cristo, que ela creria que somente Cristo poderia arbitrar salvação, absolutamente nada mais. Então ela fechou a porta, fechou absolutamente a porta para qualquer outro tipo de mediação entre o homem e Deus, Deus e o homem. É só Cristo. Para aceitar a Cristo é necessário negar muitas outras coisas. Para aceitar o Cristo do caminho é necessário negar todo e qualquer outro pretenso caminho.
Então é um somente, é uma exclusividade. Quando a Reforma Protestante do século XVI afirmou que seria somente a fé, isso significa que absolutamente mais nada, obras, mérito, caridade, religiosidade, ritualidade, mais nada. Nada melhoraria um centímetro no sentido de proximidade, um pontinho de santidade no sentido de santificação, nada. Só a fé seria a possibilidade de uma adoração verdadeira. Só com fé se agrada a Deus, absolutamente mais nada. Quando a Reforma Protestante do século XVI disse que seria somente pela graça, mais uma vez reforça a dadivosidade de Deus, a generosidade de Deus, a sua bondade. Seus atributos que são difíceis de serem compreendidos, porque é muita bondade, é muito amor, é muita misericórdia, é demais o que tem de Deus na direção dos seus escolhidos, dos seus amados. Então, ou seria pela graça de Deus, ou novamente não haveria nenhuma condição de se estar na presença de Deus. Obviamente, quando a Igreja Reformada admite Cristo como o único caminho, a fé como a única possibilidade de viver diante de Deus, e a graça como a única possibilidade de receber as bênçãos de Deus, ela diz não para todas as outras coisas. Quando a Reforma do século XVI firmou mesmo o compromisso de que somente a Escritura seria a regra de fé e prática, então ela disse não a todas as formas de tradições, a todas as formas de conceitos humanos, de arranjos, de possibilidades, de encíclicas, de ordens, tudo. Ela disse não a tudo. Ela disse não. Somente a Escritura é um sonoro não a toda e qualquer corrente, seja instituição, seja ordenança, é um não. É uma posição muito forte. E quando, por fim, como um redundamento de todas essas coisas, a Reforma Protestante do século XVI disse que a glória seria dada somente a Deus, então finalmente a Reforma deu um não ao coração do homem. Ela deu um não a toda e qualquer perspectiva humana de se engrandecer, de achar que tem em si alguma coisa possível em si, tipo bondade, tipo gentileza, tipo benefício, tipo práticas corretas, tipo justiça. A Reforma Protestante do século XVI reafirmou o credo dos apóstolos, colocando Deus onde Deus deve ficar para ser adorado e glorificado, e o homem onde o homem deve ficar, em culto. Enquanto Deus é adorado, existe um adorador. Foi para isso que Deus criou o homem, para que o homem vivesse diante dele, em culto. A sua vida poderia ser um culto constante. Então eu quero fazer dessa pequena introdução o conceito do que eu quero dizer nessa manhã sobre a igreja no banco dos réus, ou cristianismo no tribunal, porque eu pretendo falar de alguns pontos muito polêmicos nessa manhã, muito difíceis, e quero reafirmar que este púlpito tem um compromisso com subir o tom em relação ao zelo pela glória do Senhor, e este púlpito procura cumprir este compromisso, querendo fazer aquilo que Pedro disse, no que o reverendo Erley leu no começo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi assim que Pedro reagiu diante do Sinédrio. O nosso compromisso, 500 anos depois da Reforma Protestante do século XVI, é dizer à nossa geração: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O nosso compromisso, 500 anos depois da Reforma, e aproximadamente 2000 anos, ou quase 2000 anos depois do credo apostólico, é dizer: ainda cremos em Deus como Deus, ainda cremos em Jesus Cristo como único mediador, e ainda cremos no Espírito Santo exatamente como está lá no credo apostólico. Ainda.
Somos o povo do ainda. Nosso compromisso nesse púlpito é conversar com os nossos irmãos de fé, para que não só a voz deste púlpito seja entonada num tom mais alto, mas a nossa vida seja uma expressão da nossa fé. O púlpito de uma igreja reformada precisa encontrar a consonância com a vida do povo reformado. Senão o púlpito sempre será uma voz que clama no deserto, uma voz solitária. Se não encontrar o compromisso na vida daqueles que são os adoradores do Deus como Ele é, os que creem somente em Jesus Cristo como único mediador, os que vivem pela fé e pela graça, os que consideram as Escrituras como realmente a sua bússola, como realmente o seu GPS, como realmente o seu direcionador, e que vivem uma vida para a glória de Deus, mais do que para Ele mesmo, o ser humano em si. Então eu gostaria de ler agora esse texto, 33 até o versículo 42, com a ênfase: o cristianismo no tribunal. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, se levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, porque ou para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Meus irmãos, com a ideia, o cristianismo no tribunal, eu gostaria de falar primeiramente sobre essa expressão do versículo 33. Pensem comigo. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Quem são eles? Eles são todos aqueles que estão no sinédrio e que os haviam colocado na prisão. É obviamente Pedro e alguns dos que estão com Pedro. Nós temos aqui temos fariseus, nós temos os homens da lei, os guardas, mas uma coisa me chama a atenção aqui, que neste momento parece ser muito forte. O eles do versículo 33, me parece, muitos deles, ou a maioria deles, eram os saduceus. E por que eles estavam tão enfurecidos com a palavra dos apóstolos, ou com a palavra de Pedro, do versículo 29? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Eles estavam indignados com essa palavra. Porque os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. E se eles não criam na ressurreição dos mortos, então esta palavra que Pedro estava pregando, ou a palavra de Pedro era uma mentira, ou eles estavam vivendo em mentira.
Essa é a indignação. Eu chamo essa primeira parte de o que é a consequência da verdade. O que a verdade provoca? A verdade provoca exatamente o resultado. Verdade é verdade, mentira é mentira. Recapitula comigo. Se o apóstolo Pedro estava certo no que ele estava dizendo, e o que ele disse foi: o Deus, que é o Deus que eles criam, todos criam em Deus. Fariseus criam em Deus, saduceus criam em Deus, zelotes, que eram os guerreiros lutadores por menos impostos, criam em Deus. Todos criam em Deus. Deus era uma palavra comum. Então Pedro diz: o Deus de nossos pais. Ele está levando fariseus, saduceus, todas as ordens, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Se o que Pedro está dizendo, o Deus do pacto, o Deus do acordo, o Deus que os nossos pais adoraram, cultuaram, ressuscitou a Jesus, se essa frase, ressuscitou a Jesus, está certa, então todos os saduceus estão errados. E essa é a consequência da verdade. Expor. A verdade sempre expõe. A verdade traz o que é à tona. A verdade traz à luz. A verdade liberta, porque ela arranca os conceitos da escuridão. Foi isso. Então, a igreja estava no tribunal porque ela ousou dizer o que cria. E no que é que a igreja, o cristianismo, cria? Cria na ressurreição. Cria na ressurreição. A ressurreição dos mortos, a primeira ressurreição, a ressurreição de Jesus, era a primeira das outras que viriam. Bom, eles estavam falando de alguma coisa por acontecer. E como eles não tinham como tornar isso uma prova científica, então eles estavam expondo a sua fé. Eles estavam expondo a possibilidade real da graça de Deus ressuscitar. Eles estavam expondo que, se Deus ressuscitava, ou se Deus havia ressuscitado a Jesus, então Deus estava à frente das ordens. Então Deus tinha de ser glorificado. Então a glória teria de ser dada. Então teria de haver arrependimento. Então teria de haver volta. Então teria de, sabe aonde chegar? Acabar com a seita dos saduceus. Então o sacerdote precisaria abrir mão do seu sacerdócio. Se o Deus dos pais dos judeus havia ressuscitado a Jesus Cristo, e que somente Ele faria o trabalho, o serviço de mediação, de perdão de pecados, então todas as ordens fundadas que não fosse dessa maneira, teria chegado o seu tempo de reconhecer o seu erro, abandonar a tudo, acabar com tudo. E que reação se dá a isso, meus irmãos? O sumo sacerdote, meus irmãos, percebeu nesse momento que ao ensinar o evangelho puro de Jesus Cristo, os apóstolos estavam dizendo às multidões que fariseus, saduceus e todos outros eram os culpados pelo derramamento do sangue de Jesus. Por isso eles dizem: estais colocando este sangue sobre nós? Queres dizer que, além de estarmos equivocados nas nossas ordens, ainda temos o pecado de ter assassinado alguém que Deus colocou para ser
a ordem correta, era muito difícil aceitar isso. Mas era isso que o Evangelho estava fazendo, colocando a estrutura de fariseus, de saduceus e de toda e qualquer outra ordem em juízo. É aqui que eu digo que este púlpito sobe o tom no que diz respeito à teologia reformada. Se for verdadeiramente assim, se é somente Jesus Cristo o mediador, se vive-se somente pela fé, somente pela graça, se somente a Escritura é regra de fé e prática, se somente a Deus deve ser dada a glória, então a teologia reformada coloca todas as ordens, todos os sistemas em juízo. Porque ela diz que se somente Cristo é o mediador, todo e qualquer outro sistema que levanta outros mediadores para chegar a Cristo está em juízo. Todo e qualquer outro tipo de ordenação humana que pregue a remissão de pecados por caridade, por obediência a líderes humanos, está em juízo. Toda e qualquer instituição que se levanta para colocar qualquer pessoa no lugar de Cristo como o cordeiro vicário na terra, está em juízo. E é por isso que à frente o texto vai dizer que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Largaram os seus sacerdócios, largaram os seus ofícios, largaram o seu posto no sinédrio, irmãos. Este é o peso, este é o juízo que a teologia coloca para toda e qualquer ordem em desacordo, ausente, além dos limites para que uma organização tenha, para ter legitimidade como instituição de Deus. E é aqui que eu digo que essa é uma das coisas mais polêmicas. Mas se a teologia reformada for o sistema possível para que um povo adore verdadeiramente a Deus, então esta seria a hora, desde a reforma protestante do século XVI, para que os líderes das ordens criadas, os bispos que fundaram as suas igrejas, renunciarem. Os apóstolos que se intitularam apóstolos renunciarem imediatamente. Os sacerdotes que foram ordenados para ministrarem sacrifícios constantes a Deus renunciarem imediatamente. Porque só Cristo é o sacrifício. Qualquer outra forma não é mais necessária. Se a teologia reformada for a teologia pura, se Deus for Deus, como a teologia reformada diz que Ele é, e que só a Ele deve ser a glória, então todos os sistemas que não sejam sistemas que reconheçam a Deus como o único, o centro, o Senhor, o majestoso, o Rei que fala e que ninguém absolutamente muda a sua santa, boa e agradável vontade, todos aqueles que fazem parte de movimentos que preguem a humanização do homem, a centralidade do homem, precisariam parar imediatamente o que estão fazendo, reconhecerem seu pecado, se assentarem numa cadeira, num banco de teologia saudável, para serem novamente alimentados, para que não morram. Se a teologia reformada estiver certa no conceito de que é só por fé, é só por graça,
e que não há nenhum outro tipo de mediação, então toda e qualquer instituição que usa instrumentos como imagens, como amuletos, como qualquer outras coisas que venham a colocar mediadores antes de Jesus, precisariam imediatamente voltarem atrás, a começar pelos seus líderes. Então sacerdotes deveriam renunciar às suas batinas. Esse é o ponto. A minha pergunta é, que resposta se dá? A pureza do Evangelho, que resposta se dá? Eu vou lhes dizer o que os saduceus fizeram. Quiseram matar quem falou isso. Foi por isso que um homem teve que intervir, foi Gamaliel. Porque alguns homens ousaram dizer, verdade é verdade, mentira é mentira. Verdade é verdade, mentira é mentira. E então, Gamaliel se levanta para fazer sabe o quê? Diante do momento em que esses pobres homens estão para serem mortos, ele levanta para buscar, sonhar, idealizar, junto com o Sinédrio, o benefício da dúvida. Nesse momento, o cristianismo sobreviverá. Neste momento, estes homens terão mais tempo de vida, porque um homem requisitou o benefício da dúvida. Sabe qual é a dúvida? Vamos ler. É que este homem se levantou, diz no versículo 34, e ele era mestre da lei e ele era fariseu. Então não era saduceu. Ele, como fariseu, cria também na ressurreição dos mortos, diferentemente dos fariseus. Então possivelmente ele não estava tão indignado, não estava entre os que queriam matar a Pedro e aos que estavam com ele. Então ele era um homem muito conhecido. Estudando um pouquinho sobre Gamaliel, nós sabemos que o apóstolo Paulo aprendeu muito com o rabino Gamaliel. E Gamaliel, ele é da seita dos fariseus, e uma das características de Gamaliel é a tolerância. Havia dois segmentos muito fortes dentro do farisaísmo, aqueles que eram, vamos dizer, adeptos às ideias que se chama as ideias de Hillel e as ideias de Shammai. E aqueles que estavam associados a o pensamento de Hillel, eram mais tolerantes. E este homem era possivelmente sobrinho ou neto de Hillel. Então Gamaliel é um homem, é um fariseu, com uma tolerância um pouco maior. E olha a maneira como ele trabalha o conceito da defesa. Neste momento, alguém não professo em Jesus Cristo se torna um defensor desses homens, mais ou menos como Deus usou muitas vezes outras pessoas, mais ou menos como Deus usou no Antigo Testamento, por exemplo, Dario para libertar o seu povo. Dario não professava nenhum tipo de fé no Deus do pacto, assim como o sogro de Moisés um dia vem e fala com Moisés, ajudando-o, Jetro, assim como outros nomes. O próprio Nabucodonosor, em determinado momento, precisou reconhecer coisas da parte de Deus, assim como muitos se levantaram para defesas para o povo de Deus no Antigo Testamento, sem ser necessariamente pessoas comprometidas com uma fé no Deus Altíssimo. Assim, agora nós vemos um tipo de provisão de Deus aqui, a partir de Gamaliel. E Gamaliel faz essa observação: atentai bem no que desfazer estes homens. E aí conta duas histórias. As duas histórias que Gamaliel conta são para dizer ao Sinédrio que o tempo esclarece as coisas. E que a fonte de uma ação, e que qualquer tipo de ação evidencia em determinado momento a sua fonte, os motivos. Então Gamaliel vai dizer:
Olha, nós tivemos 2 movimentos aqui que claramente foram movimentos de homens. Um deles é o caso de Teudas, e aí a história fala bastante sobre Teudas, não, também muito, mas fala alguma coisa sobre Teudas, dizendo que ele foi um homem que havia se proclamado líder, atraiu muita gente, aproximadamente 400 homens, mas ele foi morto, Teudas foi morto logo depois, e por conta disso, evidenciou-se então que era alguma coisa de homem só. Curiosamente, Teudas, quando reuniu todas aquelas pessoas, era como se fosse um milagreiro do seu tempo. E então ele se autoproclamou profeta, as massas foram atrás dele, porque ele disse que ele era um profeta, e ele levou 400 ou 500 pessoas até as margens do Rio Jordão, e ele disse a eles: se vocês crerem em mim, se esse meu ministério for o ministério verdadeiro, vocês entrarão neste rio, e o rio se abrirá, e vocês passarão a pé enxuto. E estavam ali, as 400 e poucas pessoas, colocando o pé na água. E foi nesse momento que um homem chamado Cúspio Fado o assassinou, porque era, obviamente, mais um dos loucos que sempre se levantaram. Então, Gamaliel está dizendo: gente, sempre se levantou gente aqui para fazer doidice. Se for mais um ato doido do mundo, Jesus acabou de ser morto. Eles vão se dispersar. Usa outro exemplo. Judas, logo depois que é narrado aqui, foi um homem que nos dias do recenseamento, houve 2 recenseamentos, no ano 6 a.C. e um no ano 6 depois de Cristo. E recenseamento não era só contagem de pessoas, recenseamento era contar as pessoas e cobrar os impostos. E então um destes homens se levantou contra o recenseamento e levou uma multidão com ele. Muita gente mesmo. É de onde nós temos o nascimento do partido político, os zelotes. Então, quando ele se levantou, todos contra o recenseamento, não eram só 400 pessoas, eram muitos mais. Acontece que, obviamente, mesmo com o povo todo revoltado, o império, o sistema governante, dominante, havia matado aquele Judas. E logo depois da morte daquele homem, então o movimento acabou. Os imperadores continuaram a cobrar seus impostos. Ficou um partido político lá, lutando por algumas coisas dos seus ideais, mas só isso. Então é isso que Gamaliel diz. Gente, nós temos 2 exemplos a nosso favor. Vocês acham que esse movimento é um movimento humano, apaixonado, nacionalista? Vocês acham que é um engano? Vocês não creem que Deus ressuscitou a Jesus? Vocês até querem matar esses homens porque vocês acham que eles estão pregando mentiras. Então eu lhes peço o benefício da dúvida. Se for obra de homem, a história mostra que vocês serão os vencedores. Eles se dispersarão. Se foi mais um evento político nacional, financeiro, ideológico, sectarista, não tem por que se preocupar, vai acabar. Agora, se esta obra não é uma obra de homens como foi a de Teudas, como foi a de Judas, como foi qualquer outro levante que homens se auto-intitularam alguma coisa e quiseram fazer alguma coisa. Se essa obra não for mais uma destas obras, então ninguém conseguirá destruir. Me deem o benefício da dúvida. Se é de homens, não precisa fazer esforço nenhum para destruir. Se autodestruirá. Se é de Deus, vocês não precisam fazer esforço, porque jamais se destruirá.
Olha que coisa. É nesse momento que Gamaliel deixa o sinédrio e todas as instituições com Deus ou contra Deus. É nesse momento que Gamaliel expõe toda e qualquer ordem existente naquele tempo, e a Escritura coloca para todos os tempos toda e qualquer instituição que se assemelhe a sinédrio, igreja, comunidade, seita, sinagoga, associação, tudo. Ou está lutando na luta de Deus, ou à luz do Evangelho, está lutando contra Deus e deve parar. Esse é o peso da teologia reformada para todos os tempos. É isso que Gamaliel diz. Olha, o versículo 39. Mas, se é de Deus, porque no 38 ele disse, se é de homens, porque o esforço morrerá por si só. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Você sabe o que eu vejo? Até mesmo nos saduceus e nos fariseus. E não estou vendo, 500 anos depois da reforma, o sentido, o senso profundo de que na religião ou a gente está com Deus ou está contra Deus. 500 anos se passaram e todos aqueles que não admitem ser Jesus Cristo o único mediador, o único salvador, e todas as ordens, as instituições fundadas, formadas, que colocam qualquer outro mediador no lugar de Jesus Cristo. Mesmo que se chamem religiões, mesmo que sejam dominantes, mesmo que ocupem o mundo, mesmo que criem instituições das formas mais organizadas, estarão lutando por um tipo de mediação falsa. Estão lutando, e enquanto não se arrependerem, continuarão a lutar contra Deus. Suas instituições enormes, sua imponência diante da cultura, da sociedade, sua interferência nos meios políticos e sociais, tudo para pesar sobre suas cabeças, que são homens que lutam contra Deus. Todos os seus aparatos, todas as suas liturgias, todas as suas fortunas colocadas nos centros das cidades, todas para pesar contra eles que estão lutando como o sinédrio foi acusado. Pense bem no que vai fazer. Sua instituição está sob juízo. Se esta obra é de Deus, ninguém destruirá. E aqueles que quiserem destruir uma obra genuína, a obra de Deus, serão considerados lutadores, só que contra Deus. É muito forte o que Pedro está dizendo. E muito duro. Sabe o que é que os saduceus então disseram? Caro fariseu, a gente não concorda muito contigo porque tu és fariseu. A gente não crê na ressurreição dos mortos. Mas a última coisa que a gente quer é ser achado como quem luta contra Deus. Esse nível de consciência faz falta hoje. Quando homens se levantam para pregar contra a provisão absoluta de Deus, a teologia da prosperidade, lutam contra Deus. Colocam o homem no centro, não dão a glória devida a Deus, a digna glória de Deus, o reconhecimento por fé do majestoso que se assenta no trono e que julga. São homens loucos,
São homens que negligenciam o genuíno soberano para colocar outros soberanos nos lugares. São homens que negam o centro de todas as coisas, Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio para ser o remidor, o único sacrifício vivo, e prestam domingo após domingos novos sacrifícios, novas ofertas de sacrifícios, que são as missas. Onde está o Jesus Cristo? Onde está Deus o glorificado? Onde está a glória a Deus? Onde está Deus quando os homens não amam a sua glória, o seu prazer, a sua vontade e estabelecem a sua própria vontade, determinando e exigindo, fazendo deste Deus mais um dos serviçais? Onde está Deus? Estes líderes, sejam líderes de séculos de religião, sejam líderes que criaram a sua igreja na semana passada, se quisessem estar lutando na luta de Deus, precisariam reconhecer seus pecados, abandonar imediatamente as suas práticas, e então, a partir de uma consciência como essa, igrejas, entre aspas, você as veria fechadas. Porque não são igrejas, como não são servos de Deus os que estão pregando, seja a teologia da prosperidade, seja a prática de rituais, que levam, por exemplo, para um dia da semana, uma obrigatoriedade de cumprir aquele dia da semana. Aquela obrigatoriedade está no lugar de Cristo, o descanso. Cristo é o nosso descanso, Cristo é o nosso sábado, Cristo é o nosso Shabat, Cristo é a única possibilidade de descanso do seu povo, e não há dia da semana que seja superior a Cristo. Essas igrejas deveriam se fechar. Toda e qualquer igreja que prega qualquer outro mediador no lugar de Cristo, à luz do Evangelho, se tivesse o entendimento, precisaria derrubar todas as possibilidades de engano ao povo acerca de quem é o mediador. Por isso a teologia reformada sobe o tom quando se posiciona sobre o que é de Deus e o que não é de Deus. A quem importa agradar? Aos homens ou a Deus? Por fim, a terceira ideia aqui do texto é como isso aconteceu quando Gamaliel disse a eles que eles poderiam deixar, porque se era de Deus continuaria, se não era acabaria. Então, diz o texto aqui que eles o chamaram, no versículo 40, chamaram-nos, bateram neles, ordenaram-lhes que não falasse mais em nome de Jesus e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Você sabe o que é que se confirmou mais cedo do que podia se imaginar, meus irmãos? Aquilo no Sermão do Monte que Jesus tinha dito: se vos perseguirem, se vos atacarem, se tentarem impedir a vossa continuidade como homens e mulheres posicionados, se vos lançarem nas prisões, se baterem em vocês, se mentindo disserem todo mal contra vós, se lhes subjugarem, se lhes humilharem, que é o que Jesus disse. Irmãos, uma das coisas mais difíceis para o ser humano é a humilhação. Qualquer pessoa humilhada, a primeira vontade que ela tem é se levantar, porque o ser humano sofre muito com a humilhação. Só que Jesus disse: só que se for por minha causa, se vocês forem ridicularizados, se vocês forem espizinhados, se vocês forem considerados um lixo, se vocês forem considerados pessoas mal cheirosas, se vocês forem considerados incômodo, por mim, aí vocês estão do meu lado. Se vocês perseverarem, se vocês se alegrarem nisso, vocês estarão por mim. Vocês serão minhas testemunhas, então. E é por causa disso que o texto diz que depois de eles levarem uma sova de laço, você sabe que eram
39 chicotadas, e as chicotadas não eram simplesmente uma batidinha leve, né? A chicotada era muito forte, porque ela era exatamente para marcar de tal maneira que aquela pessoa que sofresse aquela chicotada ficasse marcada para o resto da vida. Por isso ela tinha no final do chicote uma espécie de estrelinha que perfurava. Os açoites eram aplicados com um chicote feito de pele de bezerro, diz Hendrickson, na parte superior do corpo nu do ofensor. Sendo que 1/3 dos açoites era aplicado no peito e os outros 2/3 nas costas. O ofensor ficava de pé em posição curvada. E aquele que ministrava os açoites ficava de pé sobre uma pedra em posição superior. As chicotadas eram acompanhadas de recitação de versículos das Escrituras, contendo admoestações. Você acha que foi 3 ou 4 batidas? Enquanto vinha chicotada após chicotada, um saduceu ou um fariseu ou alguém ia dizendo: arrependa-te dos teus pecados, arrependa-te de fazer o que é errado, volta-te, reconheça o seu erro, confesse que você é um transgressor. Aceite que os saduceus, que os fariseus, que a igreja desses tempos tem na sua instrução, nas suas ordens, o que é certo. E você, Pedro, você, João, e vocês, discípulos, são malfeitores, como foi aquele fariseu, como foi aquele nazareno que se levantou e se julgou alguma coisa sobre nós. Reconheça, para que a sua família não pereça, que nós temos o controle da religião e que vocês são os abnegados, são o escrúpulo mínimo da sociedade, são a escória. Reconheça, Pedro. Mais um açoite. Então, nós vemos um cristão que depois de passar por isso, curvado, enquanto um ímpio em pé o agride fisicamente e moralmente, nós vemos um homem sair dali sangrando, mas feliz. O texto diz: eles se retiraram do sinédrio. Imagine como eles se retiraram do sinédrio. Regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Então eu coloco aqui a terceira ideia dessa meditação. Quando o cristianismo vai para o tribunal, ele vai para o tribunal porque ele expressa uma verdade que gera uma consequência. A verdade sempre produzirá uma consequência. A verdade expõe os atos das pessoas. O cristianismo puro e simples aponta as práticas das pessoas. Quando o cristianismo puro e simples diz que ele crê em Deus, então ele não crê em absolutamente mais nada. Então ele não crê em nenhum tipo de imagens. Então ele não idolatra. Então um cristão nunca é um idólatra. Quando um cristão se posiciona para dizer eu creio em Jesus Cristo, então ele não crê no seu esforço pessoal. Então ele não crê em qualquer coisa que alguém possa fazer por ele. Ele crê somente em Jesus Cristo. Quando um cristão diz que ele crê no Espírito Santo de Deus, que está sustentando essa obra, a obra de Deus, então ele crê que é este Espírito Santo que dá a iluminação para que o homem consiga entender as coisas num nível, numa capacidade de compreensão que só cristão tem. E quando ele se posiciona assim, ele incomoda.
Porque isso é uma expressão de verdade que expõe mentiras. Por isso eu quero dizer que quando a igreja está no tribunal, quando o cristianismo está no tribunal, ele o está por conta da verdade que ele carrega. Mas Deus, na sua graça, na sua provisão, levanta pessoas como Gamaliel para disponibilizar ao cristianismo verdadeiro o benefício da dúvida. Então, me parece que há 2000 anos, infelizmente ou felizmente, tanto para o bem quanto para o mal, muitos não creem no cristianismo como obra de Deus e acham que ele vai acabar. Muitos ainda estão pensando, isso ainda vai acabar, isso ainda não vai ir até o fim, porque pode ser obra de homens. Bom, o ponto positivo para nós é que de tempos em tempos, Deus reforma essa instituição chamada igreja dele. E nós estamos comemorando nesse momento um dos grandes momentos da história, a reforma do século XVI, que foi quando ele reformou essa igreja. Pelo benefício da dúvida, talvez estejamos vivos até agora. Se é de homens, Gamaliel disse, vai acabar. Se é de Deus, não tem o que vocês possam fazer. O ponto a nosso favor é que ninguém que quis fazer alguma coisa contra o cristianismo verdadeiro conseguiu destruí-lo. E por fim, uma das coisas mais maravilhosas para mim é ver um homem como Pedro ter alegria, ter regozijo no testemunho. Se alegrar em Deus mais do que nos homens, se alegrar em Deus mais do que na saúde física, se alegrar em Deus mais do que na honra pessoal, se agradar e louvar ao Senhor mais do que no reconhecimento público, mais se agradar de Deus. Ser feliz em Deus. E aqui nós temos Pedro, então, o versículo 42 vai dizer, eu vou trabalhar isso para frente ainda, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Nasciam os mestres cristãos. É tema para uma próxima meditação. Meu irmão, permita-me relembrar apenas as 3 ideias que eu gostaria que ficassem na nossa mente. O cristianismo verdadeiro, quando está no tribunal, ele está no tribunal por conta das suas crenças, das suas posições. Eu comecei essa meditação lendo o Credo dos Apóstolos, então eu estou dizendo que eu sou um confessional. Eu comecei reforçando os 5 solas da reforma, então eu quero reforçar que esse púlpito tem um compromisso com a teologia reformada. E se nós temos um compromisso com a teologia reformada, então nós não somos ecumênicos, então nós não somos fraternais com qualquer instituição que não esteja firmada nos compromissos de glorificar a Deus como Deus, de dar a Jesus Cristo a honra e a dignidade de Ele ser o único mediador, de vivermos por fé e graça e de reconhecermos as Escrituras unicamente como nossa regra de vida. E que se quisermos fazer diferença nesses tempos atuais, nós temos de ser diferentes. Nós não fazemos diferenças na sociedade dos tempos atuais, nos parecendo com a sociedade atual. Nós fazemos diferença afirmando os nossos pontos, onde eles estão. E vou dar um exemplo para vocês, e finalizo. Houve um homem, assim que Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil, para ser missionário em 1859. Simonton chegou ao Brasil e iniciou o projeto no Rio de Janeiro. Sabendo, historicamente, que há 300 anos atrás, mais ou menos, a fé reformada havia chegado no Rio de Janeiro em 1555. Em 1555, Calvino e alguns homens na França haviam mandado para o Brasil homens para iniciarem igreja reformada no Brasil, 1555. Infelizmente, eles foram traídos quando chegaram ao Brasil e eles foram desafiados a escrever uma confissão de fé que ficou conhecido como a Confessio Fluminensis, a Confissão de Fé de Guanabara.
Em 1555 eles fizeram essa confissão de fé, porque um homem chamado Villegagnon havia exigido deles que eles colocassem por escrito o que eles criam. E eles escreveram: cremos em um só Deus imortal. Eles escreveram: cremos em Jesus Cristo. Eles escreveram: adoramos só a Jesus Cristo. Eles escreveram: cremos no Santíssimo Sacramento da ceia. Eles escreveram coisas que evidenciavam a fé que eles tinham. O que eles não sabiam é que isso seria usado contra eles. E então, quando eles entregaram a sua confissão de fé, Villegagnon, orientado por um servo da Igreja Católica Apostólica Romana do Brasil daquela época, os condenou. 3 foram mortos, mortos mesmo. É contado como eles foram mortos. Um deles se salvou porque era o alfaiate e precisava cuidar das vestimentas dos ricos daquela época e foi considerado escravo até o final da sua vida. E assim, a primeira investida evangélica, reformada, missionária no Brasil foi subjugada e 300 anos se passaram sem que qualquer outra instituição pudesse vir e falar que só Cristo salva, que só a fé e a graça são dignas diante do Senhor, que só a Escritura é regra de fé e prática e que só a Deus é devido toda a glória. Mas 300 anos depois, Simonton chega ao Brasil. Quando ele chega ao Brasil e começa o trabalho no Rio de Janeiro e depois em São Paulo, alguns anos depois, poucos anos depois, a fé alcança um sacerdote católico brasileiro chamado Padre José Manuel da Conceição. E este homem, ao ouvir a verdade do Evangelho, sendo aqui no estado de São Paulo, um clérigo, um religioso, um homem que ministrava, servia a sua ordem, um homem que tinha sua paróquia, um homem que cumpria os seus compromissos religiosos. Este homem, ao perceber a fé, ao entender a graça, ao entender o que era somente Jesus Cristo, ao entender o que era o compromisso de glorificar a Deus e somente a Deus, abandona a sua batina e se torna o primeiro pastor ordenado no Brasil. Então, por que é que eu estou colocando essa posição, dizendo que esse púlpito tem compromisso com elevar o tom no que diz respeito à reforma protestante? Porque a nossa igreja nasce tendo como primeiro pastor ordenado no Brasil um ex-sacerdote católico. E ele se tornou o apóstolo, o serviçal, no sentido de trabalho, o missionário, aquele que trabalharia pelo interior desse estado, fazendo viagens e mais viagens e plantando igrejas. Um dos nossos seminários leva o seu nome, no qual eu, o reverendo Erle, alguns irmãos fazem seminário aqui, outros farão seminário. Então, quando eu estou dizendo que a teologia reformada separa, que a fé reformada traz gente para dentro dos seus círculos e essas pessoas vêm das ordens mais diferentes, eu quero dizer que eu já vi isso acontecer na história e muitos outros sacerdotes conheceram a fé e abandonaram suas ordens. Eu estou vendo neste momento alguns obreiros de igrejas hiper neopentecostal largando, literalmente abandonando seus trabalhos de obreiros nessas igrejas e buscando a teologia reformada. Eu estou vendo, ainda num começo, alguns obreiros que já tinham status de pastor nessas igrejas, voltando atrás nas suas práticas para serem adoradores unicamente de Deus, através de Jesus Cristo, vivendo a fé e a graça nas Escrituras. Com isso quero dizer, meus irmãos, creia na verdade, creiamos juntos na verdade,
Porque essa verdade, esse tipo de verdade, meus irmãos, ao mesmo tempo que incomoda, e muitas vezes incomoda mesmo, incomoda demais, liberta. Bom é andar na liberdade que Deus proporciona. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, não somos homens que leem futuro, somos homens que olham para o passado e querem viver de acordo com a Tua vontade. O passado nos estimula, Senhor, a uma fé verdadeira, uma posição. O passado nos estimula, apesar de sabermos que muitos foram perseguidos, açoitados. O passado nos leva a um regozijo interior. Se estamos no lado do Senhor, não seremos destruídos. O presente nos dá mostra, Senhor, de que vale a pena lutar por essa fé evangélica. Vale a pena. Ah, Senhor, como vale a pena ver pessoas voltando ao Senhor, largando suas práticas que muitas vezes inocentemente eram praticadas, mas que o Espírito Santo de Deus mostrou que não deveria continuar assim, até porque seria uma evidência de luta contra Deus. Como é bom ver conversões, pessoas voltando atrás, dizendo: eu quero adorar a Deus, quero ser um adorador de Deus, quero consagrar a minha vida a Deus, quero viver para Ele mesmo e não para qualquer teologia distorcida que venha fazer mal à minha vida, à minha família. Senhor, como é bom crer no amanhã. Crer, Senhor, que nós ainda veremos falsas igrejas se fechando, falsos líderes sendo tocados pelo poder do Espírito Santo, porque é impossível esses homens voltarem pela sua própria vontade. Eles não voltarão. Certamente não voltarão, eu sei disso, Senhor. Nós sabemos disso. E ninguém tem força. Como Ananias e Safira não tiveram força para falar a verdade, também não terão forças em si para retornarem, se o Senhor não os fizer a retornar. Mas como é bom crer num amanhã em que o Senhor é o Senhor. Como é bom esperar que muitas dessas falsas comunidades serão sim fechadas, porque são obras de homens, não resistirão. Como é bom saber que só o que é teu permanecerá. Eu te louvo por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.